Olá, eu sou a Juliana, sou aluna de Biologia e vou apresentar meu PIBIC intitulado Modelagem Estrutural do Antígeno 5 Salivar de Hodgkin nos Neglectos e foi orientada pela professora Carla Nunes de Araújo. A doença de Chagas é uma antropozoonose causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi e tem como vetor os tratomíneos, como por exemplo o Hodgkin nos Neglectos. E mesmo com mais de 110 anos da sua descoberta por Carlos Chagas, a doença de Chagas ainda afeta entre 6 a 7 milhões de pessoas no mundo, é endêmica de 21 países da América Latina e é considerada pela OMS uma doença tropical negligenciada. Isso porque afeta principalmente populações mais pobres e tem alta mortalidade. O ciclo de vida da doença se inicia quando o vetor triatomínio se alimenta do sangue do hospedeiro e libera suas excretas, que contém o Trypanosoma cruzi. O Trypanosoma cruzi vai se replicar nas células do hospedeiro e vai atingir a corrente sanguínea, onde vai ser alimentado novamente pelo hospedeiro. E uma vez infectada, a pessoa pode apresentar a fase aguda, que apresenta o chagoma ou Romana sign, ou ao longo dos anos desenvolver a fase crônica, representada pela cardiomiopatia, megacólon e megaesôfago. E ao longo da evolução dos tratomíneos, esses insetos desenvolveram adaptações para facilitar a obtenção de sangue. Por exemplo, a sua saliva apresenta um vasto coquetel de moléculas bioativas que agem para contrapor o sistema imune do hospedeiro e facilitar o fluxo sanguíneo. Por exemplo, há moléculas vasodilatadoras, anti-inflamatórias e anticoagulantes. Pesquisadores da Universidade de Brasília encontraram sendo expresso na glândula salivar de Hodgkin nos Neglectos o antígeno 5. O antígeno 5 é uma proteína da superfamília CAP e está presente na saliva de outros insetos, também no veneno de vespas e formigas e também no veneno de cobras. Porém, não se sabe ao certo seu mecanismo de ação e sua função. A partir disso, o objetivo desse trabalho foi entender o papel do antígeno 5 na saliva de tratomíneos e entender como essa molécula age no sistema imune do hospedeiro. Para isso, foram realizados testes em sílico, utilizando bioinformática, para analisar a sequência de aminoácidos e também sua estrutura 3D. Na primeira etapa, foi realizado um alinhamento múltiplo, com sequências semelhantes encontradas no GenBank. Em azul está presente a identidade entre essas sequências. É possível perceber que todas as sequências apresentam 100% de conservação nos resíduos de cisteína, que é uma característica da superfamília CAP. Já na árvore filogenética do alinhamento, o antígeno 5 do Hodgkin nos Neglectos está presente no mesmo clado que outras proteínas salivares de outros tratomíneos. E uma vez que o antígeno 5 não apresenta estrutura conformacional definida experimentalmente, foram utilizados programas de bioinformática para chegar na estrutura 3D. Foram utilizados 5 programas e o que apresentou os melhores parâmetros foi o AlphaFold. Parâmetros relacionados, por exemplo, com a colisão entre átomos indicados pelo Flash Score. Então, a partir disso, a predição feita pelo AlphaFold foi utilizada para fazer os próximos testes. Procurando proteínas com a estrutura 3D semelhantes à do antígeno 5, foram encontradas, por exemplo, a triapsin, de uma mosca hematófaga, e também uma proteína de plateumintos da superfamília CAP, e foi visto que essas proteínas apresentam capacidade de se ligar a lipídios, por exemplo, leucotrieno, colesteróis e prostaglandinas. A partir disso, foi analisado se o antígeno 5 tinha uma capacidade também de se ligar a alguns lipídios. Dessa forma, foi realizado o docking molecular com alguma dessas moléculas e foi visto que elas apresentam afinidade semelhante. Porém, analisando a energia total, a prostaglandina é a que apresenta a maior capacidade de se ligar ao antígeno 5. Além disso, foi feito o docking molecular com ligantes semelhantes ao leucotrieno e a prostaglandinas, retiradas de uma biblioteca de ligantes, e foi visto que o antígeno 5 apresenta maior afinidade de ligação com as prostaglandinas. Por fim, é possível concluir que o antígeno 5 deve ter algum papel na interação triatomina-hospedeiro, uma vez que tem capacidade de se ligar a moléculas com uma relevância imunológica, como, por exemplo, o leucotrieno, que age nos processos de inflamação, aumentando a permeabilidade, e também as prostaglandinas, que agem no fluxo sanguíneo, formando coágulos. Então, se o antígeno 5 se liga a essas moléculas, ele acaba contrapondo o sistema imune do hospedeiro para facilitar a obtenção de sangue pelo inseto triatomínio. E essas foram as referências, e eu agradeço a todos os colaboradores.